Todo ano meu noivo fazia uma viagem com os amigos da faculdade. Ele chamava de A Viagem dos Caras. Esse ano eles iam para Miami, mas uma semana antes de viajar, vi várias notificações no celular dele de uma tal de Jéssica. "Quem é essa Jéssica que está te mandando mensagem?" Perguntei, já sentindo que não ia gostar da resposta. "Ah, é a Jéssica, minha amiga da faculdade. Ela faz parte do grupo e sempre vai nas viagens." "Como assim uma mulher indo nas viagens? Mas não era uma viagem só dos caras? Por que será que ele nunca me contou isso?" Brigamos a semana inteira e mesmo assim ele foi. No dia seguinte, abri o Instagram e vi algo que me destruiu completamente. E o que descobri depois foi ainda pior do que eu imaginava. Meu nome é Amy, e eu tinha 28 anos quando essa história aconteceu. Eu sempre achei que tivesse sorte em ter Mike em minha vida. Ele era atencioso, engraçado, e nos últimos 4 anos construímos algo que eu realmente acreditava ser sólido. Quando ele me pediu em casamento há 6 meses, não hesitei nem por um segundo, e quando ele se mudou para o meu apartamento há 3 meses, parecia o próximo passo natural. Afinal, queríamos começar nossa vida juntos de verdade. Morávamos em Seattle, minha cidade natal. Já Mike tinha vindo de Phoenix, no Arizona. Ele se mudou há 4 anos para aceitar uma posição de gerente de contas em uma empresa de tecnologia, um cargo que ele simplesmente não podia recusar. A oferta incluía um salário maior do que o que ele ganhava em Phoenix, benefícios excelentes e a oportunidade de trabalhar em projetos que poderiam alavancar sua carreira. Era a chance da vida dele. Foi assim que nos conhecemos, aliás. Trabalhávamos na mesma empresa, a Tech Vision Solutions, mas em departamentos diferentes. Eu estava no marketing, liderando campanhas digitais, enquanto ele gerenciava contas corporativas no andar de cima. Nosso primeiro encontro real foi em uma festa de Natal da empresa. Ele estava meio deslocado perto da mesa de ponche, claramente não conhecendo muita gente ainda. Quando fui buscar uma bebida, ele fez uma piada sobre como o ponche da empresa era suspeitosamente vermelho demais para não ter algo ilegal dentro. Eu ri e acabamos conversando a noite inteira sobre como era estranho ser novo na cidade, sobre os melhores lugares de Seattle, sobre coisas aleatórias. Começamos a namorar 2 semanas depois. Ele era novo na cidade, não conhecia muita gente, e eu adorava mostrar Seattle para ele. Levei-o aos melhores cafés, aos mercados de produtores locais, às trilhas com vistas incríveis do Monte Rainier. Ele se apaixonou pela cidade quase tão rápido quanto se apaixonou por mim, ou pelo menos era o que ele dizia. Eu conhecia a superiora de Mike, Sarah, que trabalhava no mesmo corredor que eu antes de ela ser promovida para a diretoria. Almoçávamos juntas às vezes, e ela sempre elogiava o trabalho do Mike, dizendo que ele tinha sido uma excelente contratação. Aquilo me deixava orgulhosa. Sentia que estávamos construindo vidas sólidas juntos. 2 anos depois de ter conhecido Mike, recebi uma proposta irrecusável de outra empresa. Uma posição de gerência sênior em marketing, com uma equipe própria, autonomia para criar estratégias e um salário que me deixou sem palavras quando vi o número. Era tudo o que eu tinha trabalhado para conquistar. Aceitei sem pensar 2 vezes. Mike ficou muito feliz por mim. Um pouco triste por eu não trabalhar mais no mesmo prédio, mas comemoramos muito com champanhe e um jantar caro. Todo ano, Mike fazia uma viagem com seus amigos da faculdade. Como cada um tinha ido para um canto diferente do país depois da formatura, eles marcavam um encontro anual para reunir o grupo. Cada ano era em um lugar diferente. Uma vez foi Las Vegas, outra vez Nova Orleans, outra foi um chalé nas montanhas do Colorado. Mike sempre voltava dessas viagens feliz e nostálgico, cheio de histórias sobre os amigos, sobre como era bom matar a saudade e relembrar os velhos tempos. Eu achava isso saudável, até bonito. Um homem que valorizava amizades antigas, que não deixava a distância destruir seus laços. Nunca passou pela minha cabeça questionar. Naquele ano, a viagem seria para Miami. Mike estava animado há semanas, falando sobre as praias, os bares e o que faria com os amigos. Eu achava fofo. Sinceramente, não via problema nenhum. Eu mesma tinha uma conferência de trabalho marcada para aquele mesmo fim de semana, então funcionava perfeitamente para ambos. O plano era simples. Ele viajaria na quinta à tarde e voltaria no domingo à noite. Eu sairia no domingo de manhã para minha conferência e voltaria na terça. Foi uma semana antes da viagem que tudo começou a desmoronar. Estávamos na cozinha. Eu preparava o jantar enquanto Mike mexia no celular, sentado no balcão. Pedi que ele pegasse algo para mim na despensa,
Ele deixou o celular em cima do balcão e foi até lá. Foi quando o celular dele começou a acender com notificações. 1, 2, 3, 4 mensagens chegando uma atrás da outra. Não foi intencional, juro, mas meus olhos foram automaticamente para a tela. O nome estava bem ali, repetido 4 vezes. Jéssica. Meu estômago deu um nó estranho. Amor, quem é Jéssica? Perguntei enquanto ele revirava a despensa. Mike ergueu os olhos, e por uma fração de segundo, vi algo passar pelo rosto dele. Surpresa? Desconforto? Mas rapidamente ele se recompôs e sorriu. Ah, é minha amiga da faculdade. Por quê? Ela acabou de mandar várias mensagens para você. Respondi entregando o telefone dele. Deve ser alguma coisa sobre a viagem para Miami. Ele disse como se não fosse nada. E por que essa Jéssica mandaria mensagem para você sobre a viagem? Ele riu. Riu como se eu tivesse dito algo absurdo. A Jéssica sempre vai, amor. Ela faz parte do nosso grupo da faculdade. Ela sempre vai? Repeti, desligando o fogo e me virando completamente para ele. Mas essa não era a viagem dos caras? Bem, tecnicamente é. Quer dizer, Jéssica é tipo... um dos caras, sabe? Ela é brother do grupo. Algo clicou na minha cabeça. Uma conversa antiga, vaga, sobre exes do passado. Espera, essa Jéssica é aquela sua ex da faculdade que você mencionou uma vez? Aquela que você namorou por 3 anos? Mike hesitou por uma fração de segundo antes de responder. É, sim, mas Amy, isso foi há anos. A gente terminou, virou amigo, e ela sempre fez parte do grupo. Sempre foi nas viagens. É só isso. Somos apenas amigos agora. Coisa completamente superada. Senti meu estômago apertar. Mike, quanto tempo depois de terminar com ela você começou a namorar comigo? Ele olhou para o lado, passando a mão pelo cabelo. Amy, isso importa? Faz 4 anos que a gente está junto. Quanto tempo? Insisti, minha voz mais firme. Uns 2 meses. Mas 2 meses? A irritação subiu quente pela minha garganta. Você terminou com ela. 2 meses depois estava comigo. E durante esses 4 anos todos ela continuou indo nas viagens com você? E você nunca achou importante me contar isso? Amy, não é assim. Espera. Minha mente estava processando tudo agora. Você fez aquela primeira viagem 3 meses depois de começarmos a namorar. A Jéssica estava lá também? Mike fechou os olhos por um segundo. Estava, mas... Eu precisei de um momento para processar. Meu noivo viajava todo ano com a ex-namorada, com quem tinha terminado apenas 2 meses antes de começar a namorar comigo. E só estava me contando isso agora porque eu tinha visto mensagens dela por acaso? Foram 4 anos viajando com a ex-namorada, todos os anos, e eu nunca soube. Mike, comecei, tentando manter a voz calma. Em 4 anos, em todas essas viagens, você nunca achou importante mencionar que sua ex estaria lá? Não mencionei porque não achei importante, ele respondeu, agora com um toque de irritação na voz. Amy, você está fazendo tempestade em copo d'água. A Jéssica é apenas uma amiga agora. Está no passado, eu te amo. Vou me casar com você. Por que eu ficaria te atualizando sobre cada ex que ainda faz parte do meu círculo social? Seria ridículo. Não é sobre cada ex, rebati, sentindo a frustração crescer. É sobre você continuar viajando com alguém que você namorou por anos, com quem você tinha terminado há apenas 2 meses quando a gente começou, e achar que eu não precisava saber disso. Ele veio até mim, colocou as mãos nos meus ombros e disse: Olha, se isso te incomoda tanto, você pode ir junto. Sério, venha para Miami comigo e conheça meus amigos. Eu pisquei, confusa. Como assim? Eu posso ir junto? Pensei que fosse uma viagem fechada só com seus amigos da faculdade. É, mas às vezes o pessoal leva as ficantes, namoradas, noivas, esposas. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Espera, as pessoas levam as parceiras? E você nunca me convidou? Em 4 anos? Você nunca demonstrou interesse em conhecer meus amigos, ele protestou. Sempre pareceu feliz em ter seu próprio espaço quando eu viajava. Nunca achei que você quisesse ir. Mike, você chamava de viagem de caras. Como eu ia saber que podia ir? Ele revirou os olhos.
Está bem, talvez eu não tenha sido super claro. Mas a questão é, você pode ir este ano se quiser. Problema resolvido. Não posso, respondi, sentindo as lágrimas de frustração queimarem. Você sabe que eu tenho a conferência de trabalho, Mike. Está marcada há meses. Então o que você quer de mim? Ele perguntou, e havia algo na voz dele agora. Algo condescendente que me fez sentir pequena. Você não pode ir, e não confia em mim perto da Jéssica. O que você quer que eu faça? Cancele a minha viagem que espero o ano inteiro? Por causa de um ciúmes bobo? Não é ciúmes, respondi, afastando as mãos dele dos meus ombros. É sobre respeito, é sobre transparência, é sobre você esconder que sua ex vai estar lá. Eu não escondi nada. Você nunca perguntou quem ia. Por que eu perguntaria? Você disse que era uma viagem com os caras. Uma ideia me veio à cabeça. Um teste. Eu precisava ver a reação dele. Sabe de uma coisa? Vou falar com o meu chefe amanhã cedo. Vou pedir para ele conseguir alguém para ir no meu lugar na conferência. Assim eu posso ir com você para Miami. A mudança no rosto de Mike foi instantânea. A cor sumiu. Ele piscou várias vezes. Amy, não é tão simples assim. Por que não? Você mesmo disse que eu seria bem-vinda. Sim, mas você teria que comprar passagem de última hora. Vai custar uma fortuna e nem conseguiria o mesmo voo que eu. E o Airbnb, ele já está alugado e pago para uma quantidade certa de pessoas. Não dá para simplesmente adicionar mais alguém assim do nada. E o pessoal já organizou tudo. As caronas, os carros alugados, as reservas nos restaurantes, tudo contado certinho. Seria complicado agora mudar tudo. Tá vendo? Interrompi, sentindo uma mistura de raiva e validação. Você não quer que eu vá. Você disse que eu podia, mas na hora que eu aceito, você inventa 1000 desculpas. Não são desculpas, Amy. São questões práticas. São desculpas, Mike. Se você realmente quisesse que eu fosse, diria, ótimo, a gente resolve as passagens e o resto. Mas não, você está desesperado para eu não ir. Discutimos por horas naquela noite, e nas noites seguintes. Eu tentava explicar por que aquilo me incomodava, e ele continuava me chamando de controladora, insegura, ciumenta. Dizia que eu estava querendo destruir uma amizade de anos, que eu estava sendo irracional. Na quarta-feira à noite, véspera da viagem dele, tivemos nossa pior briga. Você sabe o que é isso? Ele disse, jogando a mochila no sofá. Isso é você mostrando quem realmente é. Uma mulher controladora e que não confia em mim. Talvez a gente devesse repensar esse nosso relacionamento se você não consegue nem me deixar passar um fim de semana com meus amigos. Aquilo doeu. Doeu muito. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Vá na sua viagem, falei cansada. Mas saiba que não estou confortável com isso, e o fato de você não se importar com o que eu sinto diz muito. Ele partiu na quinta à tarde sem se despedir direito. Apenas um beijo frio na testa de manhã e uma mensagem de texto à tarde. Estou indo pro aeroporto. A gente conversa quando eu voltar. Eu fiquei ali, no meu apartamento, sentindo algo mudar dentro de mim. Algo que eu não conseguia ainda nomear completamente, mas que sussurrava que nada disso estava certo. Na sexta-feira fui trabalhar tentando não pensar muito. Mike mandou algumas mensagens curtas durante o dia falando sobre a casa que alugaram e sobre irem à praia. Nenhuma foto, nenhum detalhe, só atualizações mecânicas. Aquela noite, sozinha no apartamento, cometi o erro, ou acerto, de abrir o Instagram. Não fui direto procurar, mas estava rolando o feed quando vi. Um amigo de Mike tinha marcado várias pessoas em uma foto. Cliquei sem pensar. E lá estava ela. Jéssica. Cabelos negros longos e cacheados, olhos verdes, sorriso perfeito, corpo bronzeado em um biquíni minúsculo. E ao lado dela, com o braço casualmente em volta da cintura dela, Mike. A legenda dizia: Reencontro anual, Miami, aqui vamos nós. Meu coração disparou. Cliquei no perfil dela. Não era privado. E foi como abrir a caixa de Pandora. Foto após foto. Jéssica e Mike na praia. Jéssica e Mike em um bar. Um vídeo deles dançando em uma boate. Corpos muito, muito próximos. E então, a que me fez parar de respirar.
uma foto do quarto do Airbnb, uma de casal, e a legenda: dividindo o quarto com o Mike, como nos velhos tempos. Como? Nos velhos tempos. Eles estavam dividindo um quarto e uma cama. Meu noivo estava dividindo um quarto com sua ex-namorada em Miami. Com as mãos tremendo, liguei para ele. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Mandei mensagem. Preciso falar com você. Agora. Demorou 45 minutos para ele responder. Estou aproveitando a viagem, Amy. Qual é o problema agora? Você está dividindo um quarto com a Jéssica? Como você sabe? Você está fuçando o Instagram dela. É para economizar. O Airbnb estava caro. Economizar? Você está dividindo um quarto com apenas uma cama de casal com a sua ex, e você não vê problema nisso? Você está sendo paranoica. Eu vou dormir no chão. Relaxa. Mike, isso não está certo. Até parece que você vai dormir no chão. Você está estragando minha viagem, Amy. Sério. Será que você consegue não ser tão dramática por 2 dias? Olhei para a tela do celular, lendo e relendo aquelas palavras. Dramática. Paranoica. Estragando a viagem. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Eu não ia mais aceitar aquilo. Para mim já deu. Acabou. Levantei-me do sofá e fui até o closet. Comecei a tirar as roupas dele dos cabides. Liguei para o meu irmão às 8 da manhã do dia seguinte. Dave, preciso de um favor. Um favor grande. Amy, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Mas vai ficar. Pode vir até aqui? Preciso de ajuda para mover algumas coisas. Mover o quê? Espera, cadê o Mike? Vou te contar tudo quando você chegar. Por favor, preciso de você. Dave chegou em 40 minutos com café e donuts. Conhecendo meu irmão, ele provavelmente sentiu pelo tom da minha voz que era sério. Quando abri a porta, ele me abraçou forte antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Conta, disse ele, entrando e olhando ao redor. Viu as pilhas de roupas no sofá. O que aconteceu? Contei tudo. As mensagens de Jéssica até as fotos no Instagram, o quarto compartilhado, as mensagens dele me chamando de dramática. Dave ouviu em silêncio, a mandíbula cada vez mais tensa. Esse filho da mãe, murmurou quando terminei. E você quer que eu ajude a queimar as coisas dele? Porque é isso que ele tá merecendo. Só Dave para me fazer rir em um momento como esse. Na verdade, quero todas as coisas dele fora da minha casa. Tem um depósito de armazenamento a 3 quarteirões. Já liguei, eles têm um box disponível. Vou alugar por 1 mês e colocar tudo lá. Dave assentiu lentamente, um sorriso começando a se formar. E ele sabe disso? Ainda não, mas vai ficar sabendo amanhã, antes de eu viajar para minha conferência. Caramba, Amy, essa é minha irmãzinha. Estou orgulhoso de você. Trabalhamos o dia inteiro. Roupas, sapatos, produtos de higiene, livros, aquele videogame estúpido que ele deixava ligado até tarde. Tudo. Cada item que pertencia a Mike foi cuidadosamente empacotado em caixas de papelão que Dave foi buscar no mercado onde trabalhava. Era terapêutico, de certa forma. Cada caixa fechada parecia selar um pedaço da minha raiva. Eu não estava chorando, nem entrando em pânico. Apenas agindo. Às 3 da tarde, Dave e eu fizemos 4 viagens até o depósito. Box número 123. Empilhamos tudo com cuidado, tiramos fotos, evidências, caso ele tentasse dizer que perdi ou destruí algo, e trancamos. E aí? Qual o próximo passo? Perguntou Dave quando voltamos ao apartamento, agora visivelmente mais vazio. Fechaduras. Você não está brincando, hein? Dave riu. Eu já liguei pro chaveiro 24 horas, ele vem daqui a 1 hora. Dave soltou uma risada baixa e abanou a cabeça. Ele ferrou com a pessoa errada. Achou que você aceitaria isso de boa. O chaveiro chegou pontualmente às 4h30. Um senhor de uns 60 anos que não fez perguntas, apenas trocou as 2 fechaduras da porta da frente. $300. Melhor dinheiro que já gastei. Quando ele foi embora, Dave pediu uma pizza e ficamos sentados no chão da sala, comendo e conversando sobre tudo, menos Mike. Você vai ficar bem? Ele perguntou antes de ir embora. Já passava das 9 da noite. Vou sim, respondi, e pela primeira vez em dias acreditei nisso. Obrigada, Dave, por tudo.
Pode contar comigo sempre, irmãzinha. E se ele vier te encher o saco, me liga. Vou adorar ter uma conversinha com ele. Nos despedimos com um abraço. Fui para o quarto, agora quase vazio, e preparei minha mala para a conferência. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido a semana inteira. No domingo de manhã, acordei cedo, preparei café e peguei o celular. Mike ainda não tinha dado sinal de vida desde as mensagens frias de sexta. Provavelmente estava ocupado demais curtindo Miami com Jéssica para se preocupar com a noiva dramática em casa. Respirei fundo e escrevi: Mike, quando você voltar de viagem esta noite, não venha para o meu apartamento. Suas coisas estão no depósito Storage Plus, na rua Oak, número 1200, box 123. O código é 6842. Troquei as fechaduras, então jogue fora as chaves antigas. Não quero você aqui e nem na minha vida. Nós terminamos. Rele 3 vezes antes de apertar enviar. Não havia raiva na mensagem. Não havia acusações longas. Apenas fatos. Instruções claras. E um término definitivo. Não passou nem 2 minutos e ele já estava me ligando. Recusei. Outra ligação. Recusei. Desliguei as notificações do número do celular dele, peguei minha mala e pedi um Uber para o aeroporto. No caminho, ele não parou de me ligar. Depois começaram a chegar as mensagens. Que droga é essa, Amy? Você não pode me expulsar assim do nada. Eu moro aí. Você não pode simplesmente me jogar na rua. Onde eu vou ficar? Estou voltando hoje à noite. Amy, responde. Pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Você está sendo completamente irracional. Nada aconteceu comigo e a Jéssica. Nada. Você está louca? Vou falar com meu advogado. Por favor, Amy. A gente pode resolver isso. Não faz isso. É mentira, eu nem tenho advogado. Por favor, me responde. Coloquei o celular em modo avião e embarquei. A conferência foi uma bênção disfarçada. 2 dias focados em palestras, networking, aprendizado. 2 dias sem pensar em Mike, em Jéssica, em toda aquela bagunça. Pegava o celular apenas para checar se tinha alguma emergência real. Mas só havia mais mensagens de Mike oscilando entre raiva, súplica e vitimização. Terça de manhã, uma chamada de um número com DDD diferente. Atendi sem pensar. Amy, aqui é Cassandra Patterson, mãe do Mike. Meu estômago afundou. Olá, senhora Patterson. Amy, o Mike me contou o que aconteceu. Ele está muito abalado, querida. Está dormindo no sofá de um colega de trabalho. Você não acha que foi um pouco exagerado? Com todo respeito, senhora Patterson, o Mike deve ter contado a versão dele. Tenho certeza de que não foi a história completa. Ele disse que você surtou porque ele viajou com amigos da faculdade, que você não confia nele. Amy, relacionamentos precisam de confiança. Você não pode controlar cada passo que ele dá. Respirei fundo, contando até 10. Vou contar para a senhora agora a versão sem cortes da história. Ele estava dividindo o quarto e a cama com a ex-namorada Jéssica. Ele me escondeu que ela ia em todas as viagens. E quando eu expressei desconforto, ele me chamou de insegura, dramática, controladora e paranoica. Houve uma pausa. A Jéssica estava lá? Sim, e ela vai todo ano, enquanto os outros amigos levam as namoradas. Eu nunca fui convidada, senhora Patterson. Em 4 anos. E quando eu disse que ia dar um jeito de ir nessa viagem, ele começou a inventar desculpas e problemas para eu não ir. Outra pausa, mais longa. Eu não sabia disso. Ele não me disse que a Jéssica... Pois é. Então, com todo respeito, senhora Patterson, acho melhor a senhora conversar melhor com seu filho e pedir que ele conte a versão real da história. Desliguei. Minhas mãos tremiam. A conferência terminou na terça. Voltei para casa sentindo-me estranhamente leve. O apartamento estava silencioso, arrumado. Meu. Completamente meu, novamente. Quinta-feira de manhã, estava tomando café quando recebi uma mensagem no Instagram de um perfil que não conhecia. Moira Johnson, com uma foto de perfil de uma moça ruiva sorridente. Oi, Amy. Meu nome é Moira. Você não me conhece, mas queria conversar com você sobre o Mike e a viagem para Miami. Pode me ligar? Seguia um número de telefone. Olhei para a mensagem por longos minutos. Poderia ser alguma armadilha? Alguma amiga querendo defender o Mike?
Mas algo na mensagem parecia genuíno. Respirei fundo e disquei. A voz do outro lado da linha era feminina, jovem, com um sotaque suave do sul. Moira, aqui é a Amy. Você me mandou mensagem no Instagram. Amy, sim, obrigada por ligar. Olha, sei que deve parecer estranho, uma desconhecida te procurando assim, mas eu precisava falar com você, sobre o Mike e sobre a viagem para Miami. Senti meu estômago apertar. Você estava lá? Estava. Eu sou namorada do Ryan há 3 anos. Ele é um dos melhores amigos do Mike desde a faculdade. Fui em 2 dessas viagens anuais, incluindo essa de Miami. Ok, respondi, ainda sem saber onde ela queria chegar. Amy, eu só descobri ontem que você existia. O Ryan me contou que você e Mike estavam noivos e que você terminou com ele. E quando descobri que ele era noivo de outra mulher, eu fiquei absolutamente enojada. Como assim descobriu que ele era noivo de outra mulher? Moira suspirou, e foi um som carregado de raiva e frustração. Porque durante as 2 viagens que fui, eu pensei que a Jéssica fosse a namorada do Mike. Foi assim que me apresentaram. Era assim que eles se tratavam, e todos os tratavam como um casal. O mundo pareceu parar. Como um casal, repeti, minha voz saindo rouca. Sim, eles dormiam no mesmo quarto. Eles ficavam sempre grudados, andavam de mãos dadas, ou o braço em volta dela o tempo todo. Eles tinham piadas internas, aquela intimidade que casais têm. Da primeira vez, quando conheci todo mundo, me apresentaram a Jéssica como namorada do Mike. Eu estava sem ar, literalmente sem conseguir respirar. Amy, você ainda está aí? Estou, consegui dizer. Continue, por favor. Nesta última viagem foi a mesma coisa. Eles chegaram juntos no aeroporto, estavam de mãos dadas na van até o Airbnb. Na primeira noite, todos fomos jantar, e o Mike estava sentado com o braço em volta da Jéssica o tempo todo. Ele pagou todas as contas de Jéssica, eles se beijavam em público. E os outros? Os amigos dele sabiam sobre mim? Agora eu sei que todos sabiam, Amy. E todos encobriam o Mike. O Ryan me contou que todos os caras estavam bravos que você jogou o Mike na rua sem aviso e sem provas de que ele estava te traindo. Eles estavam acobertando o Mike, murmurei, mais para mim mesma que para ela. Todos eles sabiam e estavam acobertando. Exatamente. E quando eu percebi isso, quando eu entendi que o Ryan e todos aqueles caras passaram anos sendo cúmplices de uma traição, eu não consegui nem olhar para o Ryan. Estou pensando seriamente em terminar com ele, Amy. Porque eu acho que se alguém é capaz de acobertar e apoiar um amigo fazendo isso, também é capaz de fazer o mesmo. Você vai terminar com ele? Provavelmente sim. Ontem pedi um tempo para pensar. Ainda estou processando tudo. Mas liguei para você porque achei que você merecia saber a verdade. A verdade completa, não a versão manipulada que o Mike deve estar contando para você. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de validação, de alívio. De saber que eu não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo a namorada dramática e insegura que ele tentou me fazer acreditar que eu era. Moira, eu não sei nem como te agradecer. Sério. Você não tinha obrigação nenhuma de me procurar para contar a verdade. Tinha sim, Amy. Se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria que me ligassem para me contar a verdade. O que esses caras fizeram com você é nojento. E eu não vou ser cúmplice disso, nem por um segundo a mais. Conversamos por mais 20 minutos. Ela me contou detalhes da viagem, das interações entre Mike e Jéssica, de como todo o grupo claramente sabia do arranjo e escolheu manter a farsa. Quando finalmente desligamos, eu me senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não estava errada. Meus instintos estavam certíssimos. E agora eu tinha a confirmação. 2 dias depois da ligação com Moira, parei em uma cafeteria perto do meu trabalho para pegar um café. Estava na fila quando ouvi alguém me chamar. Amy! Me virei e vi Sarah, uma das diretoras da Tech Vision e chefe de Mike, acenando para mim com um sorriso. Fazia muito tempo que eu não a encontrava. Sarah! Oi! Como você está? Estou bem. E você? Como estão os dedos do pé? Já sararam? Pisquei confusa. Dedos do pé? Sim. O Mike pediu para sair mais cedo na quinta e folga na sexta porque você tinha se acidentado. Disse que você tinha quebrado 2 dedos do pé
e precisava de ajuda em casa. Fiquei preocupada. Senti meu estômago revirar. Sarah, eu nunca quebrei nenhum dedo do pé. O sorriso dela desapareceu. Como assim? Provavelmente ele mentiu para viajar com os amigos para Miami. Sarah ficou pálida, depois vermelha de raiva. Ele mentiu sobre uma emergência médica para tirar folga? Amy, isso é uma violação grave da nossa política de conduta. Eu sei. E eu sinto muito que ele tenha usado meu nome para mentir. Você não tem nada que sentir. Ele é quem vai ter que explicar isso. Ela respirou fundo, claramente tentando se controlar. Obrigada por me contar a verdade. Vamos tomar as providências necessárias. Nos despedimos e eu saí dali com uma sensação estranha. Mike tinha mentido para o trabalho, tinha me usado como desculpa, e agora ia ter que lidar com as consequências. Na semana seguinte, uma tarde de sexta, Mike apareceu no meu trabalho. Amy, por favor. Estava na saída, indo para o carro, quando o vi encostado no meu Honda. Parecia cansado. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Mike, vá embora. Só uma conversa. 30 minutos é tudo que eu peço. Você me deve isso. Eu não te devo nada. 4 anos, Amy. 4 anos juntos, e você vai jogar tudo fora sem ao menos me ouvir? Olhei para ele. Para o homem que eu achava que conhecia. Para o homem que me fez questionar se eu estava mesmo sendo dramática, controladora ou insegura. O homem que manteve uma dupla vida e achou que sairia impune. E percebi que, na verdade, eu queria ouvir. Não porque tinha dúvidas. Não porque estava considerando voltar, mas porque queria ver até onde ele iria com as mentiras. Queria olhar nos olhos dele enquanto ele tentava me manipular, agora que eu sabia a verdade completa. Uma conversa, concordei. 30 minutos, amanhã, meio-dia, no McDonald's da Elm Street. Ele pareceu tão aliviado que quase deu pena. Quase. Obrigado, Amy, obrigado. Você não vai se arrepender. Provavelmente vou, respondi, entrando no carro. Mas aparentemente preciso disso para fechar esse capítulo. Dirigi para casa com uma clareza estranha. Eu estava prestes a encarar Mike uma última vez. E desta vez, eu tinha todas as cartas na mão. Aquela noite liguei para o meu irmão Dave. Preciso que você faça algo por mim amanhã. Claro! É só pedir. Vou encontrar com o Mike amanhã no McDonald's da Elm Street. Lugar público, mas mesmo assim, você pode ir junto e ficar de olho? Sentar em uma mesa distante só por garantia? Estarei lá. Que horas? Meio-dia. Pode deixar. Estarei lá antes de você. E Amy? Mande esse babaca tomar naquele lugar. Sorri, talvez pela primeira vez em semanas. Pode deixar. O McDonald's estava moderadamente cheio quando cheguei, exatamente ao meio-dia. Identifiquei Dave imediatamente, sentado em uma mesa nos fundos. Ele me deu uma piscada rápida. Aquilo me deu coragem. Mike já estava lá, em uma mesa perto da janela. 2 cafés na mesa, já frios provavelmente. Ele se levantou quando me viu, com um sorriso hesitante que não chegou aos olhos. Amy, você veio. Eu disse para você que viria. Sentei na frente dele, mantendo minha bolsa no colo, uma barreira física entre nós. 30 minutos, Mike. O relógio está correndo. Ele assentiu, passando as mãos pelo cabelo. Um gesto que ele fazia quando estava nervoso. Eu sei que você está brava. Não estou brava, interrompi. Estar brava seria sobre algo que ainda me importa, e não é o caso. Ele piscou claramente não esperando por isso. Ok, certo. Olha, eu queria explicar sobre a viagem para Miami, sobre a Jéssica. Estou ouvindo. Ele respirou fundo, organizando os pensamentos. Jéssica e eu namoramos na faculdade por 3 anos. Foi intenso. Você sabe como são os namoros de faculdade. Mas quando me mudei para Seattle, ela não quis continuar com um relacionamento à distância. Foi difícil, mas terminamos. E isso foi há quase 5 anos, Amy. Superamos o término e voltamos a ser apenas amigos. Ela sempre fez parte do grupo. Continue. Eu sei que deveria ter te contado que ela ia nas viagens. Eu sei. Mas tinha medo de que você entendesse errado, sabe? Que você ficasse insegura, achando que ainda tinha algo entre a gente. Eu estava tentando te proteger. Me proteger, repeti, sem emoção.
Sim, proteger nosso relacionamento. Proteger você de ficar se sentindo mal à toa. Porque não há nada entre mim e a Jéssica, Amy. Nada. Somos amigos, só isso. Amigos que dividem um quarto. Ele fez uma careta. Sobre isso, olha, foi só para economizar. O Airbnb estava muito caro. Todo mundo estava dividindo o quarto para cortar custos. Tinha apenas uma cama, mas eu juro que dormi no chão. Nem nos tocamos. Fiquei em silêncio, apenas olhando para ele. Ele começou a ficar nervoso. Amy, eu cometi erros. Eu sei. Fui grosso com você durante a viagem. Te chamei de dramática. Não fui transparente. Mas eu te amo. E eu ainda quero me casar com você. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tentando pegar a minha. Eu recuei. Amy, por favor, me dá uma segunda chance. Uma só. A gente pode superar isso. Podemos recomeçar. Deixa eu voltar para casa. Para o nosso apartamento. A gente pode fazer terapia de casal. Posso cortar contato com a Jéssica. Posso fazer o que você quiser, mas, por favor, não joga fora o que a gente tem. O que a gente tinha, corrigi. Amy, eu preciso de você. A voz dele começou a ficar desesperada. Olha, as coisas estão ruins para mim agora. Muito ruins. Como assim? Ele baixou os olhos envergonhado. Eu perdi o emprego. Perdeu como? A minha chefe me chamou na sala dela na semana passada. Eu tinha mentido para ela para conseguir folga para ir viajar. Ele passou a mão pelo rosto. Ela pediu o atestado médico. Eu não tinha. Claro que não tinha. Fui demitido por justa causa. Não recebi quase nada da rescisão. Não senti pena. Nem um pouco. E agora? Perguntei, meu tom neutro. Estou morando com o James, do trabalho. Mas, Amy, eu não tenho mais como pagar a parte do aluguel agora. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. Tentei pedir emprestado para os amigos, mas todo mundo está duro por causa da viagem. A gente gastou demais em Miami. Ele me olhou com aqueles olhos suplicantes que um dia funcionaram comigo. Eu preciso que você me aceite de volta, Amy. Preciso que me perdoe. Preciso de você. A gente pode recomeçar. Eu prometo que vou ser melhor. Vou ser honesto. Vou te respeitar. Só me dá essa chance. Você gastou demais na viagem? Repeti, ignorando toda a súplica dele. Quanto você gastou com a Jéssica? Ele ficou pálido. O quê? Quanto você gastou pagando as contas dela? Os drinks, os jantares, a parte dela no Airbnb? Eu só a ajudei. Ela estava com pouco dinheiro. Você pagou tudo para ela, não foi? Você dividiu a cama com ela. Andou de mãos dadas com ela. Todos os seus amigos tratavam vocês como um casal. Do que você está falando? Eu já sei de tudo, Mike. Sei que vocês se tratavam como namorados nas viagens. Sei que você apresentava ela como sua namorada para as pessoas que não conheciam vocês. Sei que todos os seus amigos eram cúmplices dessa mentira. Ele ficou quieto. A Moira me contou tudo. Então poupa a sua energia. Eu não quero ouvir mais mentiras. Amy, eu posso explicar. Não precisa. Está tudo muito claro. Me levantei pegando minha bolsa. E sobre você precisar de um lugar para ficar? Acho que essa é uma ótima oportunidade para você voltar para Phoenix. Voltar para a casa da sua mãe. Afinal, não tem mais nada te segurando em Seattle. Não tem emprego, não tem noiva. E quem sabe a Jéssica não aceita cuidar de você. Ela ainda mora na mesma cidade que sua mãe, não é? Amy, não. Boa sorte, Mike. Virei as costas e fui até a mesa onde Dave estava sentado. Sentei ao lado dele, de frente para a saída. Vi Mike ainda sentado na mesa, a cabeça entre as mãos. Depois de alguns minutos, ele se levantou e saiu do restaurante sem olhar para trás. Orgulhoso de você, irmãzinha, disse Dave, colocando o braço em volta dos meus ombros. Mandou ele para aquele lugar? Tecnicamente não mandei ele para aquele lugar. Mandei ele ir para um lugar mais longe. Dave soltou uma gargalhada. Phoenix fica a mais de 1.500 quilômetros daqui. Definitivamente mais longe. Ele me olhou com um sorriso. Sério, Amy. Você foi incrível ali. Firme, calma, sem ceder nenhum centímetro. Esse cara não sabe a mulher que perdeu. Ele nunca soube, respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros. E agora não é mais problema meu.
Vamos brindar a isso. Dave levantou o copo de Coca-Cola dele. Um brinde. Ao fim de um babaca e ao começo da sua vida de verdade. Peguei meu copo de suco e bati no dele. Ao recomeço. E pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Um sorriso leve, livre, sem peso nenhum nas costas. Nesse mesmo dia recebi uma mensagem de Moira. Terminei com o Ryan ontem. Melhor decisão da minha vida. Como você está? Livre, respondi. Finalmente livre. Um mês se passou. 2. 3. Dave me ajudou a redecorar o apartamento. Pintamos a sala de um azul suave que eu sempre quis, mas Mike achava muito feminino. Comprei plantas. Muitas plantas. Substituí o sofá velho por um novo, amarelo vibrante, que me fazia sorrir toda vez que olhava. Reconectei com amigas que tinha negligenciado durante o relacionamento. Comecei aulas de piano às quintas. Adotei um cachorro caramelo que chamei de Melinho. E pela primeira vez em anos, estava genuinamente feliz. Não feliz apesar de estar sozinha. Feliz por estar sozinha. Por ter meu espaço de volta. Minha paz de volta. Por não ter que caminhar em ovos ou questionar meus próprios instintos. 6 meses depois, estava no parque com o Melinho quando a curiosidade me bateu. Sentei em um banco enquanto ele cheirava cada centímetro de grama ao redor e peguei o celular. Abri o Instagram. Não tinha olhado o perfil de Mike ou de Jessica desde o término. Tinha bloqueado ele logo depois do encontro no McDonald's. Mas agora, com meses de distância, com minha vida reconstruída e meu coração em paz, senti que podia olhar sem que me afetasse. Desbloqueei o perfil de Mike. A foto de perfil era diferente. Ele estava mais magro, com uma barba que não tinha antes. Cliquei nas fotos recentes. Lá estava ele, em Phoenix. Reconheci alguns lugares da cidade pelas fotos. Uma era em frente a um prédio comercial simples, com a legenda Novo Começo. Outra era na casa que eu sabia ser da mãe dele. Mike tinha me mostrado algumas fotos. E então, 3 semanas atrás, uma foto que me fez pausar. Mike com uma mulher loira, sorridente, abraçada com ele. A legenda dizia: conhecendo pessoas incríveis nessa nova fase. Interessante. Fechei o perfil dele e fui para o de Jessica. O dela era público, cheio de fotos. Rolei pela timeline. Praias, restaurantes, selfies com amigas. E então vi um homem moreno, alto, aparecendo cada vez com mais frequência nas últimas semanas. A foto mais recente, de 2 dias atrás, era dos dois juntos em um parque de diversões. Ele a beijava na bochecha enquanto ela sorria para a câmera. A legenda: meu lugar favorito é ao seu lado. Fiquei olhando para aquelas fotos por um longo momento, processando. Mike tinha outra mulher. Jessica tinha outro homem. Eles não estavam juntos. Depois de tudo, das viagens, dos quartos compartilhados, das mentiras, da dupla vida que Mike manteve por anos, eles não ficaram juntos. Mas por quê? Será que quando não há mais segredo, a graça acaba? Será que o que eles tinham só funcionava nas sombras, escondido, proibido? Será que sem a adrenalina da mentira, perceberam que perdia a graça? Ou será que simplesmente não se gostavam o suficiente para ficarem juntos de verdade? E então outra pergunta me veio à mente, mais inquietante. Será que eles continuariam com o esquema? Será que nas próximas viagens anuais do grupo, Mike mentiria para a namorada nova e Jessica para o namorado novo? E no final das contas ainda dividiriam quartos? Ainda agiriam como um casal escondido dos novos parceiros? Será que havia outras pessoas agora sendo enganadas como eu fui? Senti uma pontada de pena pela mulher loira nas fotos de Mike e pelo homem moreno nas fotos de Jessica. Mas então respirei fundo e fechei o aplicativo. Não era mais meu problema. Não era mais minha vida. Eu tinha feito minha parte. Tinha saído. Tinha me protegido. Tinha escolhido minha paz acima de um relacionamento construído em mentiras. O que Mike e Jessica faziam agora, quem eles enganavam ou deixavam de enganar, não era mais da minha conta. O Melinho latiu, puxando a guia em direção a um outro cachorro que passava. Sorri e me levantei. Vamos, garoto. Vamos para casa. Caminhamos de volta para o apartamento sob o sol suave da tarde. Seattle estava linda naquele dia. O céu azul, as árvores balançando com a brisa, o som da cidade ao fundo me acalmando em vez de me estressar. Quando cheguei em casa, o apartamento me recebeu com seu silêncio acolhedor. As paredes azuis que eu tinha escolhido refletiam a luz da tarde.
O sofá amarelo vibrante estava coberto com as mantas macias que eu tinha comprado. As plantas, tantas plantas, deixavam o ar fresco e vivo. A estante tinha fotos minhas com Dave, com minhas amigas, com o Melinho. Nenhuma foto de Mike. Nenhum vestígio dele. Este era meu espaço. Fui até a cozinha, preparei um café e me sentei no sofá. O Melinho pulou ao meu lado, colocando a cabeça no meu colo com aquele jeito carente que os vira-latas têm. Acariciei suas orelhas macias, sorrindo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Dave. Ei, irmã. Ainda confirmada para o jantar hoje à noite? Meu amigo Marcos está ansioso para te conhecer. Falei muito bem de você. Sorri. Dave tinha me falado do Marcos, um arquiteto que trabalhava no escritório ao lado do mercado do Dave. Pelos relatos do meu irmão, ele era engraçado, inteligente, adorava cachorros e estava solteiro há 1 ano depois de terminar um relacionamento longo. Confirmada, digitei de volta. Que horas e onde? 7 horas. Aquele restaurante italiano na Pine Street. O que você gosta? Perfeito. Vou estar lá. Coloquei o celular de lado e olhei pela janela. A tarde estava se transformando em noite, o céu ganhando tons de rosa e laranja. Eu tinha um encontro hoje. Não sabia se ia dar certo com o Marcos. Talvez sim, talvez não. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava aberta para a possibilidade. Aberta para conhecer alguém novo sem carregar bagagem pesada, sem desconfianças que não eram minhas para carregar. Eu tinha feito o trabalho, tinha me curado, tinha reconstruído minha vida do zero. E agora? Agora eu estava pronta para o que viesse. Me levantei do sofá, fui até o quarto e abri o closet. Escolhi um vestido branco que combinava perfeitamente com meu humor. Confiante, elegante e totalmente meu. Peguei a maquiagem e comecei a me arrumar, o Melinho me observando da cama com aqueles olhos de cachorro que parecem entender tudo. O que você acha, Melinho? Mamãe está pronta para conhecer gente nova? Ele abanou o rabo. Vou considerar isso como um sim. Enquanto passava batom, olhei para o meu reflexo no espelho. E gostei completamente do que vi. Não era só a aparência. Era o que estava por trás dos olhos. A paz, a força, a certeza de que eu tinha tomado a decisão certa, de que eu tinha me escolhido quando mais importava. Mike estava em Phoenix, morando com a mãe, em um emprego menor, possivelmente começando o mesmo ciclo de mentiras com outra pessoa. Jéssica estava com um namorado novo, talvez sendo honesta dessa vez, talvez não. E eu? Eu estava aqui, no meu apartamento lindo, com meu cachorro adorável, indo para um jantar com alguém que meu irmão achava que eu ia gostar. Livre, feliz, inteira. Peguei minha bolsa, dei um último carinho no Melinho e saí pela porta. Seattle me esperava lá fora, cheia de possibilidades. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava animada para descobrir o que vinha a seguir. Porque o melhor da minha história não era mais sobre o homem que me enganou. Era sobre a mulher que eu tinha me tornado depois de deixá-lo para trás. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração. Essa história me ensinou que confiar nos próprios instintos não é ser dramática. É ser inteligente. Se você passou ou está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha e que escolher sua paz nunca é egoísmo. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, quando as máscaras caem, a verdade sempre vem à tona. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.